Olá, gente, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Agradeço a participação de todos em nosso sétimo episódio dessa série de webinars. Acredito que o SEMESP cumpre sua função como uma associação nacional de ensino superior a colaborar com todas as instituições na busca de soluções viáveis, objetivas, assertivas nesse momento de crise. Nessa série, nós convidamos especialistas, pessoas que pensam o ensino superior, e hoje teremos o encerramento da série com o professor Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação. O Cury é um parceiro do SEMESP, é um parceiro de todas as associações de educação superior, tem uma atuação muito relevante no Conselho Nacional e tenho certeza que irá contribuir conosco expondo o seu ponto de vista sobre temas de políticas públicas e como o Cury vê esse cenário que estamos vivenciando. Cury, é com você. Um grande abraço. Obrigado, Fábio. Eu queria agradecer e parabenizar também o SEMESP por essa e tantas outras iniciativas que já vinham sendo decisivas, importantes, relevantes para ampliar a reflexão acerca da educação superior, acerca das políticas, ampliar, não é, a visão crítica das políticas, ampliar o que é fundamental, eu vou tratar hoje aqui, o protagonismo das instituições frente às políticas nacionais, frente à ação dos agentes públicos, como o CNE, por exemplo, que é um órgão de Estado, nesse contorno dessa política pública mais ampla, que é a educação e a educação superior em particular. Nós sabemos que a educação superior é uma política pública que convive com outras políticas públicas e ela perpassa várias e diversas arenas de relevância ao país, tá certo? Mas é especialmente uma arena provedora de direitos, provedora de perspectivas e possibilidades para as outras arenas referentes a setores econômicos e sociais mais amplos, de infraestrutura, etc. Muito bem, então, muito obrigado a você, obrigado, Rodrigo, eu agradeço demais esse convite e, mais uma vez, parabenizo por essa iniciativa, eu tenho certeza que virão outras, nós vamos precisar de outras, porque esse período é um período dinâmico, nós precisamos de atuação dinâmica também. Eu queria, portanto, começar a nossa conversa tratando de temas referentes um pouco à conjuntura da educação superior e como a educação superior foi inserida nesse processo de crise, tá certo? Todo mundo tem ideia dos dados, etc., mas é importante relembrá-lo para a gente marcar bem como é que nós alcançamos a crise ou como a crise nos alcançou, tá certo? Bom, a educação superior recebe um rebatimento direto da educação básica. Não é? Acho que dois dados relevantes da educação básica que importam para a educação superior, não é o fato de 9% dos egressos da educação básica média, não é, terem aprendizagem ou receberem aprendizagem adequada em matemática, o que é muito pouco. Né? De 100 crianças, apenas 9 sabem o suficiente matemática previsto para aquele nível educacional. E o mesmo ocorre em língua portuguesa, apenas 24, ou seja, 24% de 100, 24 estudantes de 100 conseguem ter também os conhecimentos básicos de língua portuguesa. Esse é um pouco um dos impactos, não é, que a educação básica não é, espera da educação superior solucionar ou mitigar ou apoiar. A educação superior não pode fechar os olhos para essa situação, não é, que é de acolhimento de direitos. Nós temos que verificar e acolher, não é, em processo de reposição de conteúdos, de ampliação da aprendizagem do ensino médio para que esses brasileiros, esses jovens, possam continuar os seus estudos e possam manter o seu processo de inclusão, né, na economia, na sociedade, etc., né, e de vivência plena na cidadania. Portanto, esse é um dado de fundo relevante. Outro dado de fundo relevante é que a gente consegue imaginar uma cobertura ainda muito baixa, ainda superior apenas ao Haiti,
da educação superior, tá certo? Entre 18 e 24 anos, o Brasil alcança 18% da matrícula e nós temos que alcançar 33% em 2024, que é uma das metas do PNE, que é uma lei, né, que tem suas metas previstas para o alcance até 2024. No caso de 18 anos ou mais, nós temos que passar de 28% para 50%, que também não é tarefa fácil. Mas tarefa mais difícil que essa é garantir que essas matrículas alcancem o seu produto final, alcancem a efetividade social, que é o aprendizado, né? Que o diploma dessas matrículas sirva para inserção profissional e seja um representante de cidadania, de exercício cidadão desses egressos. É importante também destacar que o processo de expansão tem uma outra trava e apresenta uma outra trava, que é a do reforço das assimetrias regionais, né? Nós temos hoje 8% da matrícula na região norte e 8% da matrícula na região sudeste. São dados muito baixos que reforçam o ciclo da assimetria regional. Nós temos que desenvolver ações anticíclicas em geral, mas, sobretudo, no sentido de reversão do quadro baixo de informação e conhecimento nessas duas regiões. A matrícula na região norte e na região sudeste vem caindo, inclusive, não é? No censo passado, era 9% na região norte e 10% na centro-oeste, já caiu e a tendência é de queda da matrícula nessas duas regiões. Isso vai se agravar com os efeitos da pandemia devastadores na região norte, por exemplo, e na região centro-oeste não há sinais de recuperação da matrícula, o que é muito ruim. Isso impõe uma concentração de matrícula de 46%, 47% na região sudeste. Não é? Nós sabemos todos que atingimos um número de matrículas próximo das 8.750.000, 8.740 e pouquinho. Não é? Dessas matrículas, nós temos 2.056.000 em EAD, e nós também sabemos que dessas matrículas, 25% são do setor público e 75% do setor particular. Das matrículas de EAD, é bom notar que 1.300.000 representam ingressos em 2018. Né? Esses ingressantes, no entanto, eles ocuparam cerca de 19% das vagas ofertadas. Né? Em geral, das 13 milhões de vagas ofertadas em 2018, apenas 25% foram preenchidas. Nós temos em mente, né, qual é a motivação desse não preenchimento. É uma desassociação da oferta com a demanda, é uma ausência de percepção de política institucional, um limite de política institucional no sentido de ofertar vagas, né, para uma reprodução de matrícula inimaginada do ponto de vista da realidade, ou também tem um pouco de desinteresse da sociedade em relação à educação superior, ou também está faltando um procedimento de convocação da universidade, de presença social mais ampla da universidade para a educação superior. Tá certo? Eu me lembro quando eu prestei exame vestibular, eu queria entrar na USP. Eu queria entrar na USP. Não importava muito bem que matéria. Eu ia para São Paulo, às vezes, com meu pai, com 15, 16 anos, eu via as placas da Universidade de São Paulo, eu preciso entrar na Universidade de São Paulo. Havia uma convocação da Universidade de São Paulo para mim. Quer dizer, eu morava no interior de São Paulo, em Amparo, não é uma cidade na época, 30, 40 mil habitantes, e me sentia convocado, né, pela USP desde Amparo. Né? Será que isso continua? E isso acabava arrastando todo o setor da educação superior para um prestígio relativamente grande, ou seja, um prestígio que nós não sabemos se hoje se mantém. Né? O desejo de se entrar na USP ou na Unicamp, que eram as duas universidades de São Paulo mais visadas, não é? Nos davam, digamos assim, satisfação em entrar em outra instituição, caso nós não tenhamos conseguido entrar nessas, porque elas arrastavam essa reputação da educação superior como um fator decisivo para quem saía do ensino médio, para mudar de vida, para transformar a vida. Não é? Então, era uma convocação transformadora. Essa convocação transformadora existe ainda com essa obsolescência de vagas, existe ainda com demanda de vaga possível para preencher essa oferta e o não preenchimento dela. Então, nós temos que ter questões como essa em mente para definir onde é que nós precisamos acertar, onde é que nós precisamos focar, para reverter essa situação, para as instituições serem capazes de convocar a sociedade no sentido da transformação do país, da transformação da nação. Então, essa é uma questão muito relevante
E a essa, não é, se soma outras, né? Quer dizer, ao lado da educação à distância, por exemplo, ter alcançado 40% da matrícula de ingressantes em 2018, nós mantemos ainda um padrão perto de 68% de curso noturno nas instituições privadas e 43% nas instituições públicas, né? Então, vocês veem que majoritariamente os estudantes procuram o setor noturno, o turno noturno no setor particular, né, que representa 75% da matrícula. Se a gente for fazer a média nacional, né, das matrículas noturnas, ela ultrapassa 55%, chega a quase 60% na média nacional, considerando todas as instituições. Isso é um dado relevante e esse é o processo que vivíamos, né, e vivemos, né, mas antes da crise. Uma outra questão relevante que eu acho importante destacar do processo de expansão, né, que caracterizou e que caracteriza a educação superior no Brasil é o fato da concentração da matrícula. A matrícula está concentrada basicamente em cursos de ciências sociais aplicadas. Eu não posso dizer nada, eu sou sociólogo, doutor em economia, eu não vou falar mal da minha área, mas evidentemente não é falar mal. É importante que haja políticas nacionais capazes de abrir a opção de maneira correta e adequada, de preparar o estudante que não chega preparado para essas outras disciplinas, para esses outros cursos, né? Quer dizer, é função dessa concentração também o despreparo em matemática e língua portuguesa, é função dessa concentração o custo e a complexidade, né, dos outros currículos nas áreas de saúde, engenharia, equipamentos, né? Em parte, sim, não é? Mas é fundamental que a gente tenha política nacional para combater, não é, essas deficiências, esses limites, não é? E que esse combate, essa política seja possível de se verificar no processo avaliativo. Não é? Quer dizer, é de se notar que as escolhas e a agenda de uma instituição também têm que ser avaliadas. Não é? Eu acho que podemos dizer que direito, administração, pedagogia, contabilidade ocupam mais de 30% da matrícula no país. Se a gente identificar esses 4, mais 2, que é enfermagem, sistemas de informação, a gente chega ultrapassa os 40% da matrícula, mas eu destaco os cursos, os 4 cursos de direito, pedagogia, administração e contabilidade, né? Que tem uma ampla concentração na matrícula. Todo mundo sabe que direito atingiu quase 865 mil matrículas. Bom, esse é um dado relevante. A esses dados todos soma-se 2 problemas que a gente enfrenta ainda. É o grau de desistência ou evasão em geral da educação superior. Se a gente for pegar o grau de desistência em geral, né, a gente vai chegar a um número perto de 57%. Esse grau de desistência é um grau, esse índice de desistência foi medido pelo INEP, do Censo da Educação Superior, né, que é uma das joias da nossa, digamos, ação em prol da educação superior, é um instrumento estratégico essencial para as políticas, mas o Censo de Educação Superior coloca, não é, um nível de existência de 57% na educação superior em geral, né? Ele é medido por coortes de ingresso e por períodos de formação dessas coortes, em geral, né? E falando com o responsável pelo censo, parece que esse dado se reproduzirá no próximo censo. É importante destacar que, se a gente for comparar esse índice de desistência entre setor particular e setor público, a gente vai chegar a um dado também não muito bom, né? O setor público, em geral, passa por 47% nas federais de existência e 41% nas estaduais. Portanto, e o setor particular, quando se separa, chega a 60%. Esse é um dado relevante. E se a gente for considerar o índice de desistência em educação presencial e educação à distância, a gente chega a 62% na educação à distância, portanto, ela supera a educação presencial. Aí a gente vê 2 coisas, a gente vê, ou 3, que eu vou falar agora, a terceira. A gente vê, em primeiro lugar, uma obsolescência na ocupação das vagas, em segundo lugar, uma desistência grande, no caso da EAD, 19% de ocupação das vagas ofertadas, ou 80% de obsolescência das vagas,
e 60% de desistência durante o curso. Não é? Esses são os dados que recepcionaram esse momento da crise, não é? Que foi, de fato, avassaladora e exigiu medidas urgentes de todas as autoridades, etc. Eu destaco aqui o parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi resolvido a semana passada. O Ministério está prestes a homologar, mas antes disso destaco ações do Ministério referente à perspectiva e à possibilidade de transformar cursos presenciais em cursos à distância e expansão dessa perspectiva também para cursos de medicina mais tarde. Não é? Portanto, é fundamental que a gente tenha em mente que essas ações todas, combinadas com uma leitura mais ampla do CNE, com normas gerais amplas do CNE, ao setor, às redes, ao setor público e às ações particulares, né, fez com que as próprias ações particulares, que já vinham adotando providências estratégicas para o momento, passassem a ter mais liberdade, mais convicção e mais perspectiva e mais política institucional nas providências que estavam tomando. Esse é o ponto central que eu queria destacar. É a política institucional. A política institucional é o foco, evidentemente, do proveito, do resultado, do aprendizado da crise. Não é? Sempre se questiona, puxa, mas a educação à distância tem menos qualidade que a educação presencial. Não é um risco na crise todo o setor ofertar educação à distância? E eu vou dizer o seguinte, 80% do setor, ou um pouco mais, já está plenamente vinculado à educação à distância em 100% das suas atividades, no caso da educação superior, um dado recente da BMS. Então, é importante notar o seguinte, a deficiência da educação à distância não provinha da educação à distância. A deficiência da educação à distância, a gente pode notar nos dados do censo, provinha das políticas institucionais e de limites, não é, impostos pelo processo regulatório e avaliativo, não é, que transformava esses limites em possíveis e aceitáveis. Não é? Por exemplo, ao avaliar a educação à distância de uma maneira e a educação presencial de outra, ao reconhecer o curso de educação à distância de uma forma e um curso presencial de outra, o sinal que se dava para a instituição é que eram modalidades tranquilamente segmentadas. Eram modalidades que podiam ter duas gestões diversas na mesma instituição. Não é? Qual é o resultado disso? A avaliação podia dar uma nota adequada para um curso de distância. Mas qual é o resultado disso para a instituição, para a política institucional? Primeiro, a política docente podia ser outra. Um docente de educação à distância podia ter um salário diverso de um docente presencial. A carreira do docente de educação à distância poderia ser outra, obedecer uma outra lógica do que a carreira para o docente presencial. Não é? O próprio currículo, não é? Que nacionalmente deve ser um só, para dar validade única ao diploma, seja de educação à distância, seja de educação presencial, não é? Era, digamos assim, redimensionado. Não é? O redimensionamento do currículo ocorria quando, das tentativas de transmitir um curso presencial, não é? À distância, não é? Sem as mediações metodológicas e, digamos assim, de projeto necessárias adicionadas. O curso de distância tem complexidade que o curso presencial não tem. O curso presencial tem espaços, o curso de distância procura outros, quer dizer, que não coincidem com o curso de distância. Portanto, nessa segmentação, não é, a instituição perdia a sua capacidade de organização de políticas, não é, e fazia com que, digamos assim, houvesse um respaldo. Olha, meu curso de distância tirou nota 5 no reconhecimento, ele é ótimo, portanto, nós vamos continuar com esse sistema mudo, com o nosso AVA, etc, etc. Mas espera aí, o curso presencial em administração tem conteúdos mais bem tratados que a distância. Por quê? Não, mas o professor da educação, das disciplinas do curso de administração são os mesmos para a distância presencial? Ah, não, porque o da distância precisa de uma qualificação e experiência específica. Pronto, outro problema. Né? Quando se exige do professor de educação à distância uma formação diferenciada do professor, não é, presencial, você já está causando uma segmentação e muitas vezes tem uma reversão contrária do que se espera. Quer dizer, o professor de curso de distância pode ter carreiras de menor relevância do que o presencial na própria instituição.
não é? Pode ser, digamos assim, generalizadamente, não é? Acometido do horismo, enquanto no presencial pode ser acometido de tempo integral, tempo parcial, etc., etc., mesmo porque centros universitários, e especialmente universidades, precisam de índices, né, de integralidade de tempo, que quase são localizados na educação presencial. Né? Todo mundo sabe que a universidade, por exemplo, precisa de 4 mestrados e 3 doutorados. Esses 4 mestrados e 3 doutorados só podem ser formados por um número razoável de pesquisadores e professores de tempo integral. Tá certo? Em média, cada curso de mestrado precisa ter 12, né? 10, 12 professores e pesquisadores de tempo integral. Doutorado, mais. Né? Isso explica também por que a região norte perde matrícula, porque a região centro-oeste perde matrícula. Porque as universidades, como são autônomas, ofertam o dobro de matrícula, tendo 5% em número de instituição de faculdades. São quase 2.000 faculdades para 190 universidades, tá certo? E o dobro de matrícula sendo ofertada por universidades. Isso é uma questão também de distorção da política. Nós precisamos avaliar um pouco a função da autonomia nesse processo e se a autonomia está a serviço da qualificação da pesquisa, da pós-graduação, da pesquisa de impacto, de um novo projeto institucional para aquele tipo de instituição, ou se a autonomia é só reprodução assexuada de matrícula. A gente precisa ver o que a gente está querendo com essas políticas todas para alcançar um resultado. Essa é uma reflexão que não é só do CNE, é também do Ministério da Educação, do INEP. Nós estamos em conjunto e harmoniosamente, né, integrados nessa reflexão. É importante notar isso. Né? Portanto, eu acho que esse período nos ajuda a ter um parceiro e um protagonismo importante das instituições de educação superior, que passaram a associar a educação à distância à defesa à vida. Passaram a associar o projeto de educação à distância ao projeto principal, não é, da instituição, porque é um projeto capaz de proteger a vida humana. Essa é uma questão muito relevante. E todas as instituições com quem eu converso, com quem eu tive contato, não é, relatam que a visão delas próprias em relação à educação à distância mudou muito. A visão delas próprias em relação à abrangência da oferta mudou muito. Não é? Porque, veja, educação à distância, como eu disse, não é só parcializar a educação presencial ou segmentar a educação presencial. A educação à distância depende, sobretudo, de interação curricular, não é? De adequação curricular, não é? De um mesmo projeto curricular. E, se isso for feito, ela engrandece demais as atividades presenciais e, digamos assim, as ações de docentes e professores dentro da escola. Ela tem essa capacidade de abranger, não é? A qualidade de ensino. Não é? Mesmo porque, não é? Se a gente vai discutir dificuldade de acesso, nós tínhamos já muita dificuldade de acesso na educação presencial. Por exemplo, é facilitado o acesso aos estudantes dos cursos noturnos ao aprendizado. Não é? Se eles chegam numa sala de aula, passa 4 horas e 10 e 20 só ouvindo, que horas esse estudante aprende? E para aprender tem que ler, tem que escrever, tem que discutir com os colegas, tem que debater com os docentes, tem que ter atividade prática. Que horas esse estudante aprende? Não é? E qual é a eficácia da memória, não é? Nossa, frente a essa massa de informações que a gente recebe dentro da sala de aula? Tá certo? Neurocientistas nos esclarecem que essa memória dura de 36 a 72 horas. É claro que pode durar um pouco mais, mas, de fato, a memória que constrói o aprendizado não pode depender, evidentemente, dos momentos presenciais. Essa memória tem que depender de atividades e de dinâmicas diversas. Uma dinâmica diversa que tem que ser feita nesse horário, nesse ambiente, é das práticas. Outra dinâmica é das discussões entre os estudantes. Outra dinâmica é da relação entre aprendizado, consequência e meio. Nós temos que ter uma ideia do meio profissional, do meio de inserção nosso depois de diplomado, no processo de aprendizado. A educação à distância facilita esses acessos todos e os transforma em educação presencial. Não é? Mas tem um limite do estágio. Não tem um limite do estágio. Os polos são consistentemente espaços de mobilização da educação à distância. Os polos são consistentemente espaços de combate à assimetria regional e de mobilização de setores para práticas. Não é? E agora, na pandemia? Bom, agora na pandemia,
ao mesmo tempo em que as instituições descobrem que a política institucional delas é protagonista no processo de oferta, porque elas têm essa liberdade, não é? E elas têm, digamos assim, um respaldo das autoridades para exercitar essa liberdade, esse protagonismo é relevante no sentido também, não é, de proporcionar ajuda a nós, agentes, não é, que organizamos regulação, não é, meta, agenda, etc. É importante para que eles também nos iluminem sobre outras perspectivas, por exemplo, de teleorientação, né, de teleestágio, capacidade de interação em ambientes de trabalho possíveis disso ocorrer. É claro que tem ambientes de trabalho que essa interação não pode ser substituída jamais pela presença, pelo manuseio, pela interação material e presencial. Mas existem diversos outros setores que isso pode ocorrer, não é? E nós temos que explorar esses setores para verificar, inclusive, em tempos de normalidade, como é que a gente mantém uma educação à distância ativa e viva, não é, em lugares onde os polos têm dificuldade de existir. Não é? E aprender com os outros polos essa dinâmica. Portanto, a presença do polo é estratégica, essencial, porque ele suporta e apoia atividades de educação à distância, ao mesmo tempo que é um centro extensionista, ao mesmo tempo que é um instrumento, né, de correção das assimetrias regionais, ao mesmo tempo que exemplifica atividades para a região onde a presença nem no polo é possível, como é o caso da região norte, da região amazônica ou de outras regiões, tá certo? Onde a locomoção é quase impossível. Então, veja, é necessário, e a mobilidade é muito dificultada. É necessário que, nesse período de pandemia, a gente aprenda também a superar alguns limites que nós já tínhamos, tá certo? Mas entender que esses limites não são limites que devem ser vencidos de forma absoluta, são limites que devem ser vencidos de forma relativa, de forma sempre a referenciar, não é, o aprendizado como foco, como um centro, de forma sempre a entender, não é, que no ambiente de normalidade, não é, a educação à distância e a educação presencial devem atuar de maneira conjunta no processo de aprendizado. Uma não pode dispensar a outra. Daí a importância do polo na época de normalidade. E daí a importância de se verificar também os limites da virtualidade em relação a equipamentos, laboratórios. Muitas vezes o laboratório virtual provoca mais aprendizado do que o laboratório presencial. Ele é capaz de provocar e ampliar. Agora, imagine a interação entre um laboratório virtual e um laboratório presencial com docentes juntos. Quer dizer, isso gera uma riqueza imensa. E nós temos que aprender, não é, com esse momento não presencial, que é um momento de defesa da vida, essa riqueza. E as instituições estão aprendendo isso no foco da sua política institucional. Sem a política institucional, isso não vai andar. Isso não é regra que vem de fora. Eu vou dar um exemplo muito simples. Veja as diretrizes curriculares nacionais. Nós acabamos de resolver, não é, a mais recente, mas outras também compõem esse mesmo, digamos assim, escopo, as diretrizes curriculares nacionais de engenharia. As diretrizes curriculares de engenharia mudam completamente a formatação do currículo de engenharia. Elas prevêem competências, prevê o aprendizado por competência. Não é? E na construção das competências, ela amplia as atividades práticas como provedoras de conteúdo, não como testes do aprendizado teórico, mas como provedoras de conteúdo. Ou seja, é possível, no curso de engenharia, se substituir uma atividade de sala de aula por atividade prática. É possível, no curso de engenharia hoje, substituir uma atividade de sala de aula por uma atividade de pesquisa e gerar uma interação entre estudantes, entre docentes e estudantes, com os próprios pesquisadores, que nunca houve. Não é? Nós conhecemos muitas instituições que têm mestrado e doutorado, de primeira linha, não é? Mas tem uma graduação ainda muito conservadora e atrasada. Não se pode ter uma pesquisa do século XXI, não é, que concorre e compete com a pesquisa internacional, e uma graduação dos anos 70. Isso não é possível. Não é? Mesmo porque quem vai formar o sucessor desses pesquisadores é a graduação. Se a graduação não se transformar junto com a pesquisa, a graduação passa a não ser mais uma provedora de sucessão a esse processo. E se ela não pode formar o pesquisador, que profissional dinâmico, transformador, ela vai poder transformar. Se a gente quer chegar e alcançar o mundo 4.0, tá certo? Nós temos que ter uma educação competente. Não é? A indústria brasileira, hoje, não é, arranha a terceira revolução industrial, ou passa por ela com muitas dificuldades. Nós não chegamos ao 4.0, a não ser em alguns setores muito particulares, aviônica, etc., o agronegócio aqui e ali, não é? Metal mecânica em geral, aqui e ali, mas a gente não vive plenamente esse ambiente, porque a gente não vive
plenamente um ambiente inovativo. Para se viver plenamente um ambiente inovativo, nós temos que mudar a cara dos currículos. E um bom currículo, bem estruturado, bem organizado, pode ser ofertado à distância de maneira a realizar ganhos, inclusive, na cooperação entre educação à distância e educação presencial. Um currículo não precisa ser necessariamente uma ação imóvel e mórbida. Ele tem que ser uma sequência flexível de estudos adaptados aos estudantes. Tá certo? É isso que as diretrizes curriculares prevêem. Agora, para isso acontecer, para essa flexibilidade acontecer, o processo avaliativo interno na instituição de desempenho do aprendizado ser alterado para reforço do aprendizado e não para cobrança em provinhas do que se espera que ele aprendeu escutando as aulas, em sala. Não é? Quer dizer, nós precisamos ampliar o padrão de política institucional curricular. Você não consegue implantar um currículo de engenharia só lendo a diretriz, só lendo a resolução. Ela não tem valor de formulário. Não é? E nós estamos habituados, na educação superior, a fazer formulários. É formulário de CPA, é formulário de PPC, é formulário de PDI, é formulário. Não é? Então, a gente precisa parar de fazer formulário e começar a construir políticas. E essas políticas são capazes de se transformar em agentes indutores, né, da validação dos diplomas. Porque um terceiro problema de evasão, que eu disse que eu ia falar, é justamente a dispersão dos diplomas. Você tem a obsolescência da matrícula, a obsolescência de vagas, a desistência dos cursos, e você tem também a dispersão do diploma. No caso da engenharia, a dispersão do diploma chega a 60%, 65%. Ou seja, 35% estão trabalhando na engenharia. Eu não estou falando trabalhando como engenheiros, trabalhando em setores onde o diploma de engenharia, o conhecimento aprendido no curso é atributo profissional. Pode ser em banco, pode ser como agente financeiro, pode ser na matemática. Né? Eu estou falando que 35% ocupam essa vaga. Né? Os outros não estão referenciados ao processo de conhecimento aprendido. Né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. E talvez isso esteja na base, né, da falta de interesse dos nossos cidadãos e cidadãs às convocações da educação superior. Eu vou entrar na educação superior para quê? Né? Será que o desinteresse da educação de EAD até então, né, que tem uma evasão de 60%, não era causada por essa percepção de que o estudo não gerou o aprendizado necessário à vivência profissional na frente? Tá certo? Porque os custos são baixos. É claro, são proibitivos para boa parte, para grande parte da população. Não estou dizendo que isso, mas eu estou dizendo que o problema pode não ser o custo, o problema pode ser o currículo. E é isso que a gente tem que ver, tá certo? Na fase mais, digamos assim, expansionista do FIES, houve pico na desistência, onde não faltava financiamento estudantil, ProUni e FIES. Não é? 2014, por exemplo, a desistência ultrapassou 60%. Então, nós temos que olhar direitinho e ver qual é a motivação que afasta o estudante da universidade, que faz com que ele recuse massivamente a matrícula, tá certo? E essa recusa é grave, porque não estou falando de uma recusa de 40%, 50%, mas de uma recusa de 80% das vagas oferecidas. Não é? É claro que isso é uma disfunção da autonomia, claro, pode ser, mas a gente não pode só achar isso. Nós temos que entender que talvez isso seja a percepção de que aquele curso não vai mudar a minha vida, que aquele processo de educação superior não vai transformar a minha vida. Certo? Isso é muito importante. E isso vai receber uma lição poderosa na capacidade das instituições de produzirem as suas próprias políticas, se autoavaliarem de forma adequada essas políticas, no sentido de avaliar o compromisso com o aprendizado. Elas sabem que, nesse período, de extensiva educação à distância, elas terão que demonstrar à sociedade que houve aprendizado. Vai ter que ter avaliação diagnóstica do processo de aprendizado. O retorno às aulas vai depender disso, tá certo? Vai ter que ter uma avaliação mais consistente no processo de oferta, vai ter que ter revisões curriculares, vai ter que ter uma adequação mais ampla do processo de educação à distância ao aprendizado. Aí a educação de ciência vai ter que receber práticas vividas pela instituição exitosas, no sentido da diversidade do aprendizado, vai ter que ser objeto de diferenciação avaliativa, enfim, uma série de ações que não significam apenas trocar a tomada, não é mais não é como, enfim, medidas como aquelas de 60%, 40% ajudaram a dinamizar ou a ampliar
a qualificação tecnológica em instituições que ofertam educação à distância, ajudaram, mas isso só não resolve. 40%, 60% ainda pode representar uma segmentação. 60% eu faço de um jeito, 40% de outro. Não pode ser assim, né? Eu acho que a tendência após pandemia é que o retorno traga novas visões, reflexões e atitudes frente à convivência dessas hoje duas modalidades, né, para que seja construído um processo de aprendizado adequado, único, baseado em necessidades, em extensão, em correção da simetria, em possibilidade de alcançar outras regiões, mas que também se reserve, né, a perspectiva, né, do currículo ser adequado, ser flexível e ser formatado, né, de forma a se apropriar, né, dos instrumentos de aprendizado tecnológicos, né, dos laboratórios virtuais, do conjunto de imagens disponibilizadas. E tem outra coisa, a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é fundamental, né? Eu estou falando aqui numa casa do STEM, né? O STEM significa interdisciplinaridade. É importantíssimo o trabalho do Fábio e da Semesp no sentido de manter redes, manter estudos aprofundados sobre STEM para que eles comecem a se localizar em projetos curriculares, em políticas institucionais curriculares das universidades, das instituições de educação superior brasileiras. Tá certo? O STEM significa a validade de um processo interdisciplinar, não é, que deve ser referenciado, não é, nos requisitos de atuação profissional e de pesquisa, não é, contemporâneos. Não é isso? É uma ferramenta de interdisciplinaridade fundamental e extremamente necessária. E, portanto, veja, a educação à distância é capaz de nos trazer essas necessidades e essa visão por meio de tecnologias de aprendizado muito mais rapidamente. E a gente pode conviver com realidades, não é, de requisitos profissionais muito mais rapidamente. A gente pode conviver com depoimentos nacionais e internacionais imediatamente. Não é? Podemos fazer lives com grandes especialistas internacionais, podemos receber relatos de como a política de educação superior na Inglaterra, não é, ao corrigir currículos, corrigiu completamente o processo de inserção de diplomados, como os currículos são objeto de fomento, né, em Portugal, como se dá a articulação das grandes universidades mundiais, como Harvard, Cambridge, Yale, MIT, como se organizam os currículos. Quer dizer, a educação à distância nos traz essa informação rapidamente, né, por meio de palestras, e é isso um pouco que o Fábio vem fazendo com a Rede STEM. Eu queria também notar que é importante que, no âmbito dessas políticas, nós consigamos visualizar, não é, a efetividade do bem econômico do diploma. Tá certo? A efetividade do bem econômico do diploma, infelizmente, não é, tem graves limites no processo avaliativo. Nós não avaliamos isso. Não é? Nós avaliamos praticamente ações censitárias, não é? Quantidades. Nós não avaliamos a capacidade de uma política de formação, uma política curricular, ampliar o diploma como um fator transformador em setores econômicos. Tá certo? Isso acontece no Brasil mais ou menos voluntariamente, como no caso do ITA e da Embraer. Mas tem que ser sistematicamente. Nós precisamos desenvolver um processo de avaliação onde a ENAD, a avaliação de cursos, possam medir essas competências, possam atuar em frente a essas competências, possam ser simplificados nas políticas nacionais, que são, digamos assim, os fatores mais estratégicos e essenciais. Políticas essas que estão sendo agora muito bem desenhadas pelas instituições. A gente não consegue, reverter, o padrão de competitividade brasileiro, tá certo? Que em relação às nações do mundo, nós estamos em 72º lugar. Em relação à inovação, o Índice Global de Inovação nos coloca em 67ª posição. O Índice de Proveito Inovativo na indústria, a gente ganha o 99º lugar, abaixo do Malawi. Portanto, a gente não pode imaginar que isso vai ser mudado de um dia para o outro, como se fosse um achocolatado. Não é possível. A gente tem que entender que isso é uma construção, é um processo de dedicação contínua no tempo, que depende do protagonismo forte das políticas nacionais e depende de como nós avaliamos esse desempenho. Tá certo? A gente não pode avaliar só empenho, a gente não pode se dedicar à avaliação do empenho. A própria avaliação do ENAD acaba não sendo mais de desempenho, porque a nota ENAD é relativizada por diversos outros indicadores, além de não ser por critério, ser por comparação. Então, são questões que estão colocadas na mesa para nós, do CNE, do INEP, das séries, enfim, da CESU, do MEC em geral,
que devem ser resolvidas, mas resolvidas na perspectiva de estimular o protagonismo das políticas nacionais. Isso que é importante. Nós temos que, a partir de agora, olhar para esse esforço de organização de política nacional e, a partir dele, começar a desenhar um processo avaliativo. Não se trata de autonomias excessivas, se trata de estímulo à principal autonomia da instituição, que é de geração de compromisso. É essa autonomia que a gente busca. A instituição tem que ter autonomia para gerar compromisso com a sociedade, para cumprir seu compromisso. Um curso bom é aquele que cumpre seu compromisso. Um curso bom é aquele que o egresso é empregado, né, se for para atividade não acadêmica, e é um bom sucessor para o pesquisador, se for para atividade acadêmica. Não é? A instituição tem que ter, nos seus recursos, no âmbito dos seus recursos, da sua organização acadêmica, essa disposição de gerar metas e compromissos com a sociedade. Esses compromissos que vão descrever a qualidade da instituição, nós temos que avaliar esse compromisso com a sociedade, e não um compromisso da instituição conosco, no processo isolado de uma avaliação ou outra, que são fotografias esparsas, não é, tiradas da instituição, que as mantêm, mas que não as constroem. Essa manutenção, resultado da avaliação, muitas vezes não é construtiva. A instituição, a gente tem que ter clareza disso, todos nós temos que ter clareza disso, e as instituições, como protagonistas, têm que nos ajudar, né, a melhorar esse processo, têm que nos ajudar a identificar, a partir de agora, qual foi o aprendizado nesse momento e como daqui para frente a gente segue. Né? A gente sabe, para terminar, e eu peço que vocês me avisem do tempo, porque não que eu fale demais, não é isso, é que eu falo demais, é diferente. Eu espero que vocês possam, a partir de agora, né, descrever essas políticas e começar já a adicioná-las no processo de retorno. Né? Quer dizer, nós temos que ter muita cautela no processo de retorno. Nós temos que imaginar em salas menores, nós temos que imaginar em contraturnos, nós temos que imaginar nas dificuldades de ter práticas extensas dentro de sala. Não é? Nós temos que imaginar que a perspectiva e possibilidade, a virtualidade continuar, até mesmo um processo de reposição daqueles conteúdos que não puderam ter sido dados, não é? E essa reposição continuar à distância, uma perspectiva, uma possibilidade real. Nós temos que pensar talvez, no retorno, ter uma mediação entre a atividade presencial e a atividade à distância, para não congestionar as instituições já presenciais. Tá certo? Nós temos 8 milhões de matrículas, 2 milhões e pouco é presencial, tá certo? Portanto, 5 milhões e pouco são 2 milhões e pouco à distância, 5 milhões e pouco são presenciais. A gente tem que tomar cuidado com esse processo. Estou falando das matrículas gerais, não só da graduação. Estou falando da pós-graduação, tá certo? De todos os níveis da educação superior. Então, é importante que a gente comece a imaginar, né, esse tipo de necessidade. Por exemplo, na pós-graduação, já existem portarias do Ministério da Educação que permite, da CAPES em particular, que permite a oferta de educação à distância, em primeiro lugar, para os mestrados. Bom, é fundamental que esses mestrados, não é, exemplifiquem e fortaleçam o projeto de educação à distância nesse período, especialmente naquelas instituições cujos mestrados estão adicionados a cursos 6 e 7. Esses cursos têm uma grande capacidade autônoma de desenhar belíssimos projetos de educação à distância e fortalecer o projeto nacional de educação à distância, para que ele não seja como era quando entrou na crise. Um projeto segmentado, um projeto adicionado à reprodução de matrículas, muitas vezes, não estou generalizando, tem instituições que já levavam isso de outra forma, mas eu estou dizendo que é necessário corrigir isso em geral, tá certo? E na instituição pública, um projeto não muito, digamos assim, amplo. Não é? São poucas instituições públicas que nesse processo já se adaptaram à educação à distância plenamente. Não é? A Unicamp, a Universidade Federal de Uberlândia, Mato Grosso do Sul. Tem exemplos, não é, a própria USP. Não é? Mas é importante que a educação à distância, no caso da universidade pública, que tem uma forte referência na pesquisa, não é, seja também utilizada como fonte de institucionalidade a partir mesmo da pesquisa, não é? E que a pesquisa fortaleça a graduação. A gente não pode ficar imaginando que a pós-graduação à distância, ou mesmo a graduação à distância na universidade pública, deva depender de uma bolsa de R$700 da CAPES. A gente tem que fazer um projeto mais amplo, uma carreira institucionalizada para a educação à distância, não é? Também nas públicas, tá certo? Que atinja a pesquisa. Afinal de contas, a educação à distância surge nos anos 50 entre Inglaterra e Estados Unidos a partir da pesquisa, a partir da necessidade dos pesquisadores trocarem informações. Não é? Eles conheciam, não dava para fazer viagem de navio, não é? Não tinha agências que financiavam
essa locomoção era dificultada, era difícil. Portanto, a educação à distância por rádio, por outros instrumentos, rádio, correio, etc., acabou sendo utilizada para cooperação, né? E para a produção conjunta de pesquisa. Então, veja, está na raiz da educação à distância o processo de interação. Está na raiz da educação à distância o processo de ampliação da atuação do espaço regional. Não pode, portanto, não olhar para as assimetrias. Não pode um projeto nacional localizar suas vagas de educação à distância na região sudeste, inchando a perspectiva de oferta e diminuindo, por exemplo, a capacidade efetiva de ter matrícula. Tem que haver projetos, inclusive com apoios oficiais, externos à instituição, que transformem a educação à distância num processo de assimetria, que vagas sejam distribuídas em regiões onde a matrícula é mais fraca e onde instituições autônomas têm mais dificuldade de ser instaladas. Isso é importante notar e certamente será uma decorrência dessa política nacional. E isso é uma decisão de política nacional. O currículo é uma decisão de política nacional. Como vai ser a flexibilidade? Como vai ser a avaliação? Como serão as práticas? Como vai se dar o aprendizado por competência? Como vai se dar o aprendizado noturno? Como o estudante noturno, ao chegar na instituição ou abrir o seu link, pode ampliar sua relação com outros colegas em relação à produção do conhecimento, receber dos docentes orientação para que isso ocorra, tendo aulas, digamos assim, específicas de referências teóricas, mas tendo leitura, tendo escrita, tendo uma avaliação escrita no processo para reforço do aprendizado, tendo uma avaliação das práticas para reforço do aprendizado, tendo uma avaliação adequada laboratorial para reforço do aprendizado. Tá certo? A educação à distância facilita essas dimensões. Ela tem limites? Elas têm limites, mas ela facilita no sentido da interação. A interação agora é a palavra-chave, interação entre as modalidades. Eu acho que no futuro a gente não vai falar mais de modalidade, a gente vai falar de interação em processo de aprendizado e em currículos bem organizados, tá certo? Para que a educação à distância gere, de fato, acesso. E o acesso aí não é acesso à sala de aula e nem ao link. O acesso que eu falo é o acesso ao aprendizado. Acesso ao aprendizado que o presencial muitas vezes não fornece. Acesso ao aprendizado que deve ser garantido à distância e presencialmente. É esse acesso que a gente tem que se incomodar para adiante. Portanto, no pós-Covid, nós temos que nos preocupar em admitir cautelas institucionais na oferta dos cursos, admitir que esse retorno vai se dar ainda sob contágio, por mais, digamos assim, extenso que seja o período de alto contágio. Quando houver o retorno, ainda não vai estar eliminado. Antes da vacina não se elimina o contágio. É importante que a gente tenha em mente que esse retorno vai se dar em fase de contágio ainda, claro que minimizado ao máximo, o retorno tem que ser muito responsável, mas vai solicitar cautelas de manutenção da educação à distância e educação presencial como forma interativa de aprendizado. Aí sim, eu acho que vai ser o grande passo para a gente construir e ter, digamos assim, clareza, de que nessa crise nós conseguimos manter a educação de pé, nós conseguimos manter o aprendizado institucional com ela mesma, e nós, integrantes do Estado, do governo, trabalhamos em cooperação permanente e assídua, vamos poder ter mais luzes para fazer as transformações regulatórias e avaliativas que o país precisa e que as políticas institucionais vão demandar e exigir. Tá certo? O pós-crise vai exigi-las, não adianta. As políticas institucionais serão absolutamente protagonistas de uma nova realidade da educação superior no Brasil. Tá certo? E eu reforço uma frase e vou dizer outra vez: sem educação, o Brasil não aprende. Muito obrigado pela paciência de vocês. Oi, Curi, muito obrigado pela reflexão. Nós teremos 10 a 15 Isso. Não precisa entrar em detalhe, então, tudo bem. Nós teremos uns 10 a 15 minutos de tempo de debate, tanto tem algumas perguntas que nós temos no chat, e se alguém quiser fazer alguma pergunta por vídeo, por favor, se manifeste. Curi, eu acho que para todos nós que atuamos no ensino superior, é bom, muito bom, ouvir do presidente do Conselho Nacional de Educação, o CNE ocupa um papel importante na formulação de políticas públicas,
ouvir que é sobre a relevância das políticas institucionais, do trabalho em redes, da formação por competências, da importância do currículo, da importância da inovação, da necessidade de se rever a avaliação, né? São temas que nós que atuamos nas instituições precisamos estar o tempo todo atentos e precisamos, como você recomendou fazer as mudanças que são necessárias. Nós estamos num momento de incertezas, né, em função da pandemia, crise econômica, dificuldades de criar consensos políticos. E você fala na necessidade de mudança, né? Qual é o papel da sociedade, das associações que atuam no ensino superior, né, nesse contexto de incertezas, né? Nós estamos numa fase pessimista, né? E precisamos criar boas expectativas, boas perspectivas para o sistema, né? Qual seria um caminho para que possamos assumir um protagonismo e dialogarmos de uma forma construtiva? Olha, essa é uma grande questão. De certa forma, eu considero, Fábio, sem querer exagerar, mas eu considero que vocês já estão fazendo, vocês já vêm fazendo isso, né? E reforçar esse papel de vocês durante a crise. Eu só vou destacar o papel e informar esse reforço, né? Em primeiro lugar, as entidades têm uma participação estratégica no sentido de fortalecer as instituições, né, a reflexão sobre as suas próprias políticas nacionais e sobre seu espaço como ator na arena da educação superior. Eles são protagonistas, certo? Eles não podem adotar uma participação passiva. Não, decidiu isso, agora como é que a gente vai? Aí, quando a gente decide alguma coisa, as perguntas são como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que proceder, etc. Muitas vezes a gente decide uma coisa que não é adequada, a gente tem que receber, não é, o aconselhamento adequado, o output correto. Então, essa medida é uma medida complexa, tem que ser revista por isso, isso, isso. É por isso que é tão importante, por exemplo, quando o CNE faz uma diretriz curricular nacional, a ampla e extensiva, e até uma resolução, a ampla, extensa, não é, e profunda discussão com as instituições, com os especialistas, com discentes, com docentes, com a comunidade. Aliás, eu queria cumprimentar e parabenizar professores e estudantes de todo o Brasil. Eles estão sendo absolutamente heróis nesse processo, né? Eu queria dizer, portanto, que é necessário a profunda participação da sociedade no processo de ordenamento desses aspectos, dos marcos regulatórios e avaliativos no país. É fundamental. Não se pode só convidar 3 ou 4 especialistas e achar que está dada a discussão. Não está dada. Esses especialistas, não é, detêm, digamos assim, especialidades que muitas vezes não abrangem questões fundamentais e essenciais para o processo de dinâmica da oferta dos cursos, tá certo? Mas são localizados apenas nos conteúdos das disciplinas que eles detêm. Então, eu acho que isso é muito limitante. Nós temos que ampliar essa discussão para a instituição. A instituição tem que ser protagonista do processo de execução desses marcos legais e temos que ouvir a sociedade mais aberta, outras arenas. Por exemplo, nós discutimos com os empresários a construção das DCNs de engenharia. Mais que discutimos, nós colocamos, né, na MEI uma parte da redação, eles foram correlatores do parecer, não é, das engenharias. A MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, não é? Tá certo? Que tem mais de 100 empresários, os mais dinâmicos e inovadores do país, não é? Então, veja, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de nós estimularmos esse protagonismo. E vocês, e que estão representando, têm que estimular esse protagonismo, têm que estimular as políticas, têm que levar às entidades questionamentos estratégicos essenciais. Não é que vocês podem muito bem representá-las conosco e levar para elas. Não é? Como é que a avaliação deve prosseguir? Quando se muda um currículo, por exemplo, a avaliação do INEP pode ficar a mesma? Não pode, ela tem que ser alterada para esse novo currículo. Uma avaliação de curso em loco para reconhecimento, para autorização, não pode mais ser a mesma. Ela tem que ser alterada. Não se pode, nem do INEP, nem de conselhos estaduais, no caso das públicas, admitir isso. Tem que haver uma reação
em relação aos agentes públicos para que haja adequação e, pelo menos, senso organizador, tá certo? E não contraditório, não é? Dessas ações. Tem que haver o mínimo de convergência. Tá certo? Então, assim, temos que combater ações côncavas. Nós temos que combater, não é, ações que retirem das instituições protagonismo. Nós temos que estimular as instituições e, portanto, receber delas, não é, indicações sobre ações complexas, porque são todas complexas. Isso não é para facilitar nada. Isso é uma complexidade muito maior. Assim, avaliar a política, suas consequências, o padrão de compromisso, avaliar a política institucional curricular, a interação real entre pesquisa e formação, a interação real na prática, como é que ela ocorre, tá certo? É avaliar, tá certo? Por exemplo, qual é o papel de um grande pesquisador num processo formativo. Eu escutei de um grande pesquisador que ele não ia mudar a sua prática de docência de jeito nenhum, que ele dava aula já há 30 anos, que era aquilo mesmo, que ele tinha que se dedicar à pesquisa, que ele era pesquisador no do CNPq. Então, veja, uma declaração como essa é negativa, deve gerar negatividade para a instituição. A instituição tem que fornecer a esse pesquisador, que certamente é muito importante, não é, o espaço da sua importância e relevância na formação, não é, ou no apoio a uma estrutura curricular adequada, se ele decididamente tiver que se dedicar mais tempo à pesquisa, não é, mas que ele apoie, que ele ajude os seus colegas a formar adequadamente os seus sucessores. Os seus sucessores. Então, veja, eu acho que as entidades devem ampliar o seu grau de interação com as instituições, não em torno de problemas cotidianos, mas em torno desse protagonismo, das políticas. Vocês aí no semestre fizeram um texto ano passado, me lembro muito, gostei muito desse texto, até falei isso publicamente, sobre políticas públicas, eu gostei desse texto. Tem que dar um passo agora e focar, não é, numa espécie de ação sistemática, que pode ser por meio de textos, palestras, seminários, não é? Às instituições, no sentido delas desenharem a sua política institucional. Porque elas perguntam, o que é política institucional? Eu já faço o PDI, mas o PDI é um formulário, o PDI não é política institucional. Você não faz o PDI, você preenche o PDI. É essa a diferença. Tá certo? O fazer um PDI significa definir a agenda, definir padrão de compromisso, definir modelo de extensão, de expansão, de extensão, definir onde a instituição vai atuar, não é? Seja presencialmente, seja à distância, definir qual é o padrão da política institucional curricular que vai ser adotado frente à diretriz, definir como vai ser feita o processo de avaliação dentro da instituição, tá certo? Como vai ser a autoavaliação, programar uma autoavaliação externa para valer nela mesma, tá certo? Continuada e extensa, não é? Porque você vê a avaliação externa do que nós fazemos, né? Que eu estou me incluindo entre quem organiza isso, a avaliação externa que nós fazemos é uma avaliação que não chega nem ao joelho de uma grande instituição, não passa do calcanhar de uma instituição que tem problemas complexos. Ela é rasa. Não é? Ela organiza informações, na maior parte das vezes, censitárias. Não é? Melhorou recentemente, de 2 anos para cá, melhorou, mas ainda tem um problema sério de ser uniforme, de gerar uniformidades. A avaliação tem que gerar diferenças, tem que impor diferenças nos seus projetos, nos projetos institucionais por onde ela passa, por meio de estímulos. Certo? Então, quais são os limites e os perigos de uma grande instituição de educação superior brasileira que aparece em todos os rankings internacionais, pelo menos em espaços visíveis, tá certo? Vou citar. Não é? A avaliação tem que fornecer isso para ela. E quais são os problemas de uma jovem universidade para desenhar o seu projeto institucional como universidade? Porque a universidade não é adicionar 4 mestrados e 2 doutorados. Não é. Uma universidade não vive desse adicionamento. Uma universidade não é um conjunto de adicionamentos. Mas o processo avaliativo para ela é. A gente vai adicionando coisas no mesmo instrumento. Adiciona. Ah, bom, pode ser universidade. Mas não é isso. O projeto de avaliação tem que ser outro projeto. Não é? Tem que ser outro instrumento avaliativo que avalie o projeto de universidade. Eu nem sei se precisa de 4, de 2, mas precisa avaliar o projeto de universidade. Tá certo? E não fazer um adicionamento. Podia ser 12 mestrados e 5 doutorados. Ainda assim, não ia adiantar, porque adicionar não é construir um projeto. Muitas instituições, né, acabam fazendo isso por necessidade de expansão e não geram comunicação de políticas nacionais entre pós-graduação em estrito senso e graduação, e muito menos entre pós-graduação em estrito senso e graduação à distância, muito menos.
porque a graduação de ciência ainda é avaliada de forma segmentada, de forma a propor segmentação na universidade. Então, isso tem que mudar. Certo. E acho que as entidades têm que estar presentes nesse processo, na construção desses diagnósticos e na consolidação de posturas e atitudes às instituições. A Covid, o processo de pandemia, o afastamento social, ampliou muito a visão das instituições acerca das suas necessidades, das suas políticas institucionais e do seu protagonismo. Eu acho que agora é o momento certo de não parar mais com isso. Tá. Certo. Já passamos um pouco, estamos passando do tempo, mas vou fazer mais umas 2 perguntas, mais uns 5 minutos. É mais breve. Nós temos aí, né, outras questões que estão sendo feitas no chat. A professora aqui a professora Simone da nossa UBRA do Sul, né, comenta que nós estamos vivendo hoje uma situação de ensino, do ensino remoto, né, que não é bem aí o EAD. Isso que nós estamos vivenciando hoje é uma situação especial que foi permitida por uma legislação que vai se encerrar com a pandemia, né? E com o fim da pandemia ou com a diminuição dos casos, com a queda da... Como você vê, Curi, nós vamos voltar aí nós vamos voltar a uma situação que estávamos vivendo lá no início de março. Quer dizer, é possível nós ampliarmos aí o diálogo com os formuladores da legislação, né, para uma maior flexibilização, né? A gente tem ouvido muito relato que há muitas instituições fazendo coisas boas e que os alunos estão gostando, né? Aí nós temos que retornar a uma situação anterior. Enfim, há muito aprendizado, né? E a Ângela Salve, né, que aí fez uma reflexão sobre EAD, né, sobre a qualidade do EAD, e realmente nós temos que melhorar os nossos modelos, né, quando olhamos todo o sistema, né, o modelo de EAD, né? E talvez essa seja a oportunidade, né, o que nós estamos vivenciando hoje, seja a oportunidade de repensar modelos e fazer uma junção, né? Só que isso nós não podemos ficar nas intenções, né? Nós temos que tornar isso algo concreto, né? E para finalizar, o João Roberto fez 2 perguntas. Nós estamos aí no momento em que em função da pandemia, né, nem tudo está funcionando no ritmo que gostaríamos, né? Então tem toda uma situação de credenciamento que passa pelo CNE, que passa pelas séries, né? Se você acredita que isso ainda vai se alongar, né? As coisas que estão paradas nos órgãos públicos. São 2 questões. São 3, na verdade, mas eu vou... A primeira dá para juntar. Bom, a primeira coisa é o seguinte, Simone. É óbvio que atividade remota não é necessariamente EAD. Como a transposição em Moodle de cursos presenciais ou a simplificação da oferta de cursos superiores em AD também não é exatamente AD o que vinha acontecendo em algumas instituições antes da crise, tá certo? Esse aprendizado é importante e você tem toda a razão, né? Isso eu falei desde o início, né? A EAD necessita de uma ação complexa e como EAD, a gente registra 40% da matrícula de 2018, ou seja, da matrícula de inscritos em 2018. Né? Como EAD, a gente registra quase 2.350.000 matrículas. Então, já há uma expertise em EAD. É claro que nem todas as instituições também, como você falou, como eu disse agora, não fazem um EAD com mediação tecnológica adequada, certo? Mas a maioria faz, porque a avaliação consegue identificar isso, o processo de credenciamento, etc., como é que se dá o mínimo de interação tecnológica para se produzir a EAD. Mas não é só o mínimo de apresentação de infraestrutura e de metodologias, digamos assim, vinculadas ao AVA, etc. É muito mais que isso. A EAD é muito mais que isso. A EAD é um processo dinâmico de produção de aprendizado, de produção de mediação pedagógica por meio de tecnologia de informação e comunicação.
Quanto mais sofisticada e quanto mais diversificada forem essas metodologias, isso está na Resolução 1 de 2016 do CNE, no seu artigo 2º, por exemplo. Quanto mais diversificada forem essas tecnologias, maior será o proveito. Portanto, eu considero que, nesse período, embora muitas instituições que não faziam EAD passaram a ofertar seus cursos presenciais em EAD, muitas delas estão buscando essas metodologias. Eu acho que são poucas instituições que estão simplesmente gravando áudio e transmitindo. Elas têm acesso a essas tecnologias, elas puderam vivenciá-las por meio da portaria 2117 de 2019, na questão dos 40% e 60%, que já falei do problema disso, mas também isso não é ruim, isso é uma porta, não é, a que se comece a interagir com essas tecnologias. Tudo está em função da tecnologia. Mas você tem razão. O que foi exigido nesse período foi uma educação à distância pela Portaria 343, vinculada a sistema de informação e comunicação. Isso foi exigido das instituições na oferta de educação superiores, na oferta de educação à distância. O CNE usa educação não presencial porque o parecer nosso, 5/2020, que está aguardando homologos, que está muito próximo de ser homologado, não é? Espero, mas isso é uma atribuição do Ministério da Educação, mas ele passou por todas as revisões, etapas internas, eu acho. Então, veja, o que eu posso dizer é que, no caso da educação básica, você tem mais flexibilidade de oferta de educação não presencial, na perspectiva rápida de substituição para a educação presencial quando vier, né, o retorno, mas sempre mediado ainda de uma certa não presencialidade no processo de aprendizado, também na educação básica. Tem muito mais cautela na educação básica, não vou dizer aqui. Você tem toda a razão em relação a isso. Em relação, né, nós temos que estar atento para muitas ofertas de educação à distância cuja mediação tecnológica para as pedagogias são mínimas, e a gente tem que mudar isso. Eu acho que esse momento está fortalecendo as políticas nacionais, né, de informação e comunicação associadas ao currículo, e isso nunca pode deixar de ser visto. As tecnologias de informação e comunicação têm que servir à política nacional curricular, e não a qualquer aprendizado, né? Em segundo lugar, como é que vai se dar o pós? Eu acho que a gente vai ter que ter espaço, e o parecer nosso, se homologado, trata disso, certo? É explícito nisso. E você continuar mantendo atividades em AD até pelo menos que se esgote o período de reposição para aquelas instituições que não tenham EAD, que não têm autorização, né, ou não têm vivência regulatória na EAD. A proposta nossa é que se possa manter, né, a oferta de cursos, pelo menos na reposição de cursos em EAD às instituições. Tá certo? Então, vamos lembrar, a ação nossa na educação superior é EAD, a perspectiva nós conseguimos estender esse processo, pelo menos até o período da reposição, é uma expectativa, depende de atos do Ministério da Educação, a gente tem uma profunda interação e entendimento, o Ministério está fazendo um belíssimo trabalho em relação a isso. E terceiro, é fundamental que a gente tenha em mente que esse processo tem que ser aperfeiçoado por meio do aperfeiçoamento curricular, tá certo? O empastelamento curricular leva também a um empastelamento mais grave ainda na EAD, né, que acaba reproduzindo, né, procedimentos, métodos e visões conservadoras do aprendizado. Em relação à questão do processo de credenciamento, vou chamar de avaliação e regulação, o CNE vem discutindo com a SERES e com o INEP como é que é possível se fazer esse processo, esse procedimento nessa época. O CNE praticamente zerou todas as suas decisões. A gente mantém as reuniões. Tivemos reunião ordinária semana passada, vamos ter reunião ordinária dia 18, deliberativa, aberta. A participação não é extensa, porque tem limite o sistema Teams que a gente usa, que é do MEC, e nosso. E, portanto, mas é possível a participação de 50, 70 pessoas. Se a gente for considerar, muito mais, até 100 pessoas, eu acho, é muito mais do que iam lá no CNE assistir. Portanto, eu acho que do ponto de vista do nosso procedimento, a gente não parou. Nós fizemos a reunião de abril, vamos fazer de maio, vamos fazer de junho. Nós conseguimos um parecer da AGU que nos indica a propriedade deliberativa por meio virtual, como o Congresso Nacional, o STF, vem fazendo, certo? Então, desse ponto de vista, ninguém parou, não é? Agora, a gente
quando digo a gente, CNE, SERES, INEP, vem discutindo formas de se manter o processo avaliativo nesse período, né? E essa discussão não está concluída ainda, mas é uma discussão em curso. Todos nós, o Alexandre, o Ricardo, da SERES, do INEP, estamos preocupados com essa dinâmica e certamente a gente vai chegar numa conclusão razoável para o país, tá certo? A gente não pode continuar de um lado e parar do outro. E tem também que aproveitar esse momento para aperfeiçoar a avaliação, tem que aproveitar esse momento para aperfeiçoar a regulação, não é? Tanto do ponto de vista do CNE, desses três, não é? Do ponto de vista do organismo do Estado, como do governo, a gente também tem interesse, ideia, e estamos trabalhando fortemente nisso. Eu sou testemunho do trabalho do Ricardo Braga e do Alexandre, presidente do INEP. Vamos lá. Obrigado, Cury. Acho que eu agradeço. Em função do tempo, é muito rica a tua participação. Com certeza contaremos com você novamente. Nós tínhamos aqui pergunta ainda da Patrícia, da Juliana, da Niúbe, da Elisa, uma série de perguntas aqui no chat, mas infelizmente não... Pode fazer uma seleção, me enviar, que eu respondo. Vamos fazer essa seleção. A perspectiva que nós discutimos, eu quero torná-la pública, de ampliar o processo de cooperação entre sistemas e nacional da educação superior, tá certo? E nisso o SEMESP, o Sistema STEM e outras entidades são fundamentais, são protagonistas desse processo. O CNE, por estímulo, inclusive, do SEMESP, vai analisar na próxima reunião uma comissão que discuta formas de cooperação, não só entre sistemas públicos, mas também uma cooperação maior entre o setor público e o setor particular na construção das políticas públicas. Obrigado. Eu queria só fazer esse registro. Por isso, essa foi a melhor notícia para mim da semana. Nós já tínhamos conversado sobre isso e você agora reafirmou. Nós temos aqui várias pessoas que participam de redes, atuam em redes, várias pessoas do consórcio STEM, das redes de cooperação. E agora nós teremos aí uma política pública sendo formulada a partir do CNE de estímulo a redes de cooperação no Brasil, né? Então, muito obrigado, né, por assumir essa liderança junto com o professor Mozart no Conselho Nacional. Muito obrigado. Quero aproveitar e agradecer a todos. Já que nós encerramos hoje uma série, né, que convidamos grandes especialistas do ensino superior. E na próxima semana já iniciaremos uma outra série. Dia 15, às 10 da manhã, nós convidamos 3 especialistas internacionais, um da China, o professor Carl Mock, que já foi do governo, um outro da Coreia do Sul, que é do Conselho Nacional, Cury, das universidades da Coreia do Sul, e a professora Liz Macmillan, que é editora-chefe do jornal The Chronicle Higher Education. Então, quando nós pensamos no Carl Mock e no Conselho Nacional das Universidades da Coreia do Sul, é porque lá eles já voltaram a aula, né? Eles já passaram por esse problema que nós estamos vivenciando e as aulas retornaram. Então, como esses países organizaram o retorno às aulas? O primeiro, então, será do professor Carl Mock, às 10 da manhã, com tradução simultânea. Ele vai falar inglês, nós teremos tradução simultânea, tá? Bom. E feliz Dia das Mães, né? Um bom final de semana para todos. Para todos nós, para todas as nossas mães, tá certo? Isso. Eu quero parabenizar esse ciclo de STEM e dizer que eu sou assíduo assistente dele. Tá? Obrigado. Obrigado a todos que participaram. Sugestões, podem me enviar por e-mail. Eu vou fazer um esforço imenso para responder a todos e a todas. Obrigado. Bom dia para vocês, bom fim de semana. Um abraço a todos.